E hoje, senhoras e senhores, vocês vão poder sentir um pouquinho do gostinho de uma das aulas que os membros do Alta RPM Training terão acesso durante um ano. Sejam bem-vindos ao Alta RPM, senhoras e senhores, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Se você não sabe, a gente lançou nesta semana o Alta RPM Training, a comunidade do Alta RPM, inclusive até o dia 15 deste mês, existe o cupom ART50 para 50% de desconto. Então a gente está oferecendo essa promoção incrível para quem quer se juntar a gente nesta primeira semana específica, depois o valor vai para o normal, tá bom? Lembrando que o custo de virar membro do Alta RPM Training é de menos de um lanche do McDonald's por mês, porque ele pode ser parcelado em até 12 vezes. Todas as informações do grupo estão na descrição do vídeo aqui e no primeiro comentário de destaque. Então você já pode clicar e deixar a aba aberta ali para você verificar. A ideia desse vídeo aqui é mostrar um pouquinho para você que acompanha o Alta RPM do tipo de material que a gente está estruturando. A gente tirou agora do meio da estrutura lá, do esqueleto que a gente fez, a gente tirou essa aula para oferecer para vocês que comecem a ter uma noção do tom e do que a gente está fazendo, do que a gente está desenvolvendo dentro do Alta RPM Training. Lembrando que dentro dessa comunidade a gente tem essas aulas, a gente tem vídeo bônus que a gente vai criar de acordo com a demanda dos alunos, dos participantes. Ah, a gente fiquei com dúvida nisso. Nossa, essa é uma dúvida que muita gente ficou. Vamos desenvolver um material sobre isso, sempre nessa base, lembrando vocês de que a gente está trabalhando, desenvolvendo e aprimorando um manual introdutório ao mundo da preparação de motores. Eu não sou preparador, mas todo esse material foi criado com base em quase 2 décadas que eu tenho já nesse mundo da preparação, sem contar os outros projetos que eu vi serem desenvolvidos, dei ajuda, vi as coisas que aconteceram e por aí vai. Então agora eu posso dizer, seja muito bem-vindo, senhoras e senhores, membros do Alta RPM Training, para uma aula aí para vocês sentirem o gostinho de uma linha completa do que a gente está desenvolvendo, valendo. Módulo 4, injeção eletrônica programável, qual é a necessidade? 4.6 é a aula. Injeção eletrônica programável, qual é a necessidade disso, afinal de contas? Vamos lá! Tem muita gente que ainda não está familiarizado com uma injeção eletrônica programável e principalmente não está familiarizado com uma injeção eletrônica original e as limitações que uma injeção eletrônica original oferece quando a gente fala de preparar o motor de um carro. É diferente se o seu carro é carburado, né? O carburador ele supre uma função de um modo mecânico ali na hora de misturar combustível com ar na passagem pelo Venturi, mas a injeção eletrônica ela é um bicho, digamos assim, completamente diferente. Por quê? A injeção eletrônica ela trabalha com sensores que passam dados para uma central eletrônica, ela vai cruzar todos esses dados e mandar sinais aos atuadores. Então, esse é o trabalho de uma injeção eletrônica simplificado, digamos assim. Então, por exemplo, a central eletrônica vai estar vendo qual é a rotação do motor do carro, qual é o vácuo na admissão, o quanto você está pressionando pelo acelerador, qual é a temperatura do motor. Entre todos os dados que ela conseguir coletar, isso vai variar, é claro, com o quão moderna essa injeção eletrônica é ou não é, mas ela vai pegar esses dados, cruzar e falar, para essa condição de uso aqui, eu preciso de tanto de ponto de ignição, tanto de injeção de combustível, e eu não preciso de nada, por exemplo, ali do atuador de marcha lenta. Então deixa ele fechado lá. Pronto. Ela vai cruzando esses dados e te dando resultados para o motor do seu carro funcionar. Quando eu falo da injeção eletrônica cruzar todos os dados de funcionamento do motor para te dar respostas de atuadores, ela está colocando tudo em tabelas ali. Então ela tem tabelas desenvolvidas para quanto de ponto de ignição eu tenho que tirar de acordo com quanto que a temperatura do motor vai estar alta. O quanto de ponto de ignição eu tenho que retirar de acordo com a temperatura do ar mais alta, por exemplo. Em alguns casos tem MAF lá, então, ele consegue ver qual é a massa de ar exatamente que está entrando para o motor. Então a central eletrônica é um componente, digamos assim, extremamente complexo e cheio de detalhes. Só que existe um ponto que é o seguinte, quando a gente começa a fazer algumas modificações no carro, a gente começa a estreitar ou direcionar para algum dos cantos dessas tabelas o funcionamento do motor. Então, por exemplo, só para tentar trazer de um jeito claro aqui, filtro de ar esportivo. Você colocou um filtro de ar esportivo que trouxe um enorme rendimento adicional para o motor do seu carro, por exemplo, tá? Ou seja, está entrando mais ar. Então o motor vai admitir esse ar, queimar e lá na saída ele vai ver que, nossa, entrou um pouquinho mais de ar aqui no motor. Então, por onde ele vê isso? Pela sonda lambda que está lá no sistema de escape, tá? Leu isso, detectou, no próximo ciclo ela já vai e injeta um tequinho mais de combustível. Show!
tudo funciona perfeitamente bem. Aí você foi lá, colocou uma polia regulável no motor, deu uma enquadrada no comando que trouxe mais rendimento. Como é que ele trouxe mais rendimento? Com uma eficiência volumétrica melhor. Então, de algum ponto ali, você conseguiu um enchimento melhor dos cilindros, show de bola. Só que isso demanda o quê? Se você está colocando mais ar dentro do cilindro, você está precisando de mais combustível dentro do cilindro. Então, a partir do momento que entrou mais ar do que estava entrando antes no cilindro, a injeção eletrônica vai detectar pelo sistema de escape que a mistura deu uma empobrecidinha. Então, ela tem que manter o target lá. Não, para essa condição aqui eu tenho que ter tanto de sonda lambda. O que ela faz? Volta lá no bico injetor e bota um pouquinho mais de pulsação em milissegundos ou porcentagem de abertura do bico injetor. Show! Aí você foi e colocou um coletor de escape dimensionado no seu carro que permitiu uma melhoria brutal de, de exaustão dos gases de escape. Exaustão, quando a gente fala da exaustão, do sistema de escape do carro, de um coletor de escape, ele está diretamente ligado à admissão, tá? Porque o motor precisa respirar e expirar, inspira e expira, é isso aí. Resumindo, o motor precisa colocar ar para dentro e colocar o ar para fora. Então, conforme você consegue fazer o motor se livrar da misturar combustível queimada nos gases de escape, mantendo uma velocidade alta, é uma questão do efeito Cadenassi. Você tem uma combustão, você tem uma expansão e logo depois você tem uma diminuição de pressão que faz uma sucção. Essa sucção, digamos assim, quando a mistura, os gases queimados saíram pela válvula de escape lá, deixando uma pressão mais baixa dentro do cilindro do que tem ali, na hora que a válvula de admissão está se abrindo, ela suga uma nova carga, ajuda a sugar essa nova carga de mistura a combustível, tá? Então, você vai aumentar a eficiência volumétrica ainda mais. E você pode ir mexendo aqui, mexendo ali, ajustando, etc, 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 até chegar num ponto que você vai esbarrar no limite de uma tabela do que a central eletrônica consegue fazer. Ou no limite do que um bico injetor daquele veículo consegue oferecer. O fato é, ele vai bater em limites. Então, quando eu falo para você, por exemplo, que eu não aconselho você colocar um kit turbo padaria numa injeção original, colocar um kit turbo padaria numa injeção original é a mesma coisa que você considerar... Eu pensei nisso aqui, tá? Faz de conta que este caderno aqui, ele é toda a área de funcionamento que uma central eletrônica original foi pensada, programada e desenvolvida por engenheiros para trabalhar, tá? Falando de motor aspirado, essa tabela aqui, olha que importante isso. Essa tabela aqui, ela foi feita para trabalhar com o coletor de admissão, por exemplo, de menos 0,8 bar de pressão negativa, né, num vácuo extremo ali, numa marcha reduzida, descendo uma serra, até, para ter uma margenzinha de erro ali, 0,2 bar positivo. Estou jogando lá para cima. Isso aqui é o que ela foi feita para trabalhar, por exemplo, no coletor de admissão, tá? Falando só do coletor de admissão. Então, pressão no coletor de admissão vai influenciar no quê? Ponto de ignição, injeção de combustível e por aí vai. Aí, de repente, você instala um kit turbo no seu carro que vai enfiar 0,6, 0,7 bar de pressão no coletor de admissão. O que você está pedindo para o motor do seu carro fazer é basicamente pegar isso aqui. Isso foi uma biela caindo no motor do seu carro porque você fez isso aqui, ó. Você pegou o funcionamento do motor do seu carro e criou extensões que essa injeção original, que as tabelas dessa injeção originais nunca foram pensadas para fazer. Então você tira completamente. E o que acontece? A partir desse ponto aqui é desconhecido. A partir desse ponto aqui, a central eletrônica não sabe o que fazer e é problema seu, que está tirando ela do parâmetro de funcionamento original. Esse é o ponto importante você manter em mente. Existe às vezes uma resistência enorme. Ah, mas você está falando de colocar a central eletrônica... Veja bem, entenda, a central eletrônica ela tem limitações. E você não pode ser uma pessoa limitada de recusar isso e falar, não, vai dar tudo certo. Já expliquei em outro momento, eu vou relembrar aqui, vai que você pulou aquela parte, que eu tive um Gol com kit turbo padaria na injeção eletrônica original. Fiz isso para ver o que era. E tirando a parte do que aconselha ou não aconselha da preparação em si, e falando do fato, a central eletrônica não sabia o que estava acontecendo. Então vinha na estrada às vezes assim, pá, e olha, o carro tinha sido acertado. Só que ele tinha sido acertado com o que era possível de pressão inicial de combustível e o resto é o que Deus quiser. Então você vinha acelerando, por exemplo, para aquela situação dava para andar tranquilamente com 85, 0,85, 86 de lambda com 0,5 de pressão no álcool. Do nada a central eletrônica não entendia o que estava acontecendo, começava a injetar muito mais combustível.
Às vezes ela tirava ponto, às vezes ela colocava ponto. Se o motor quebrasse, foi simplesmente pelo fato de que eu não investi numa central eletrônica original, eu aceitei investir numa central eletrônica que não foi programada para fazer aquilo. E isso, de modo geral, às vezes o brasileiro como um todo, ele quer que milagres aconteçam e que tudo possa ser aproveitado e que tudo fique perfeito sem gastar dinheiro. E aí nessas a gente acaba gastando 3, 4 vezes mais do que precisa. Você colocar uma central eletrônica programável, por mais básica que seja, de um modo geral, ela vai te ajudar, ela não vai garantir, obviamente, porque falhas podem acontecer, ela vai te ajudar a promover uma segurança maior para o motor do seu carro, por mais simples que ela seja. Por quê? Volta. Central eletrônica original, ela foi programada para fazer isso. Quando você coloca uma central eletrônica programável, você faz isso. Você cria essa tabela que a central eletrônica original não era capaz de fazer. E mais, você pode deslocar essa tabela. Agora, com uma central eletrônica programável, você pode turbinar o seu carro com 2 kg de pressão, 3 kg de pressão. Você vai entender o que você vai fazer com aumento de temperatura de motor e de ar da admissão, por exemplo, que é essa tabela aqui embaixo. Quando eu falo tabela é errado, né? Porque são inúmeras tabelas numa central eletrônica original. Quando a gente fala de uma central eletrônica de um veículo mais moderno, com injeção direta e indireta junto, a gente está falando de milhões de cruzamentos de tabelas entre elas. É uma coisa surreal. É surreal. Outro ponto, muita gente, isso é comum, muita gente pergunta, cara, eu posso colocar ITB no meu carro com a central eletrônica original? E aí eu falo não. Por exemplo, só para dar uma noção, quando a gente tem uma injeção eletrônica original, a gente tem um corpo de borboleta que permite a passagem de determinado volume de ar para dentro do motor quando você acelera. Quando você coloca ITB, que é um corpo de borboleta para cada cilindro, olha a capacidade de admissão de ar maior que esse motor vai ter a partir desse momento. O que você fez? Você tirou a injeção eletrônica original, mais uma vez, da área de funcionamento dela. Inclusive, quando você coloca ITB, normalmente o vácuo no coletor de emissão, ele despenca. Então a central eletrônica original não vai entender o que está acontecendo, ela vai enriquecer, ela não vai entender quando você acelerar e por aí vai. Até pode ter alguém que vai passar muito tempo desenvolvendo isso, só que aí leva tempo, não fica perfeito e por aí vai. Então a central eletrônica programável que você pode instalar no seu carro, ela tem sim inúmeros benefícios. Às vezes até cruzar dados. Se a temperatura do motor passar de 100 graus, desligar o motor. Se a temperatura passar de tal temperatura, ligar um aviso e por aí vai. Então, a central eletrônica programável, ela é uma coisa essencial depois de um certo ponto de preparação do seu veículo. E eu não consigo entender a resistência que existe. Na verdade, eu consigo. De modo geral, volta naquela história. As pessoas querem milagre com pouco investimento. E normalmente isso termina em desastre. Então, uma central eletrônica, um veículo turbinado com kit de turbopadaria, na minha opinião, é obrigatório você colocar uma central eletrônica programável. Uma ITB, um conjunto de ITB no seu carro, você pode não querer. Tudo bem, não vai funcionar. Então tem coisas que não adianta brigar. Você tem que entender que mecanicamente tudo foi extremamente alterado. E você precisa que os parâmetros se casem para que o motor do seu carro funcione bem. Então a central eletrônica ela é sua aliada, não sua inimiga. E uma coisa muito importante sobre a central eletrônica também é, você tem um veículo antigo carburado. Cara, especialmente quando a gente fala de carro antigo e de um carburador, de um modo geral, você consegue fazer esse motor funcionar muito mais precisamente e ganhar rendimento, além de modernizar o seu veículo. Outra coisa, existe aí também injeção monoponto. Substituir uma injeção monoponto, você pode inclusive colocar uma central programável para tocar uma injeção monoponto ou já fazer um upgrade no seu carro também. Se você tiver a possibilidade de trocar coletor de admissão ali do monoponto pelo multiponto, colocar os bicos injetores e uma central eletrônica programável, teu carro já vai ganhar em rendimento também e estabilidade em funcionamento, além de você poder colocar ali parâmetros de segurança para o funcionamento do motor do seu carro. É só vantagem. Custa dinheiro? Custa, mas funciona muito bem. Lembrando, neste momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, já existem 30 aulas, algumas mais complexas, outras mais simples, e a gente não vai parar de desenvolver, de aprimorar esse conteúdo para quem sonha em tirar do papel essa vontade de ter o carro preparado e, não menos importante, tudo o que eu quero nesse material, pessoal, é que vocês possam
desenvolver o carro de vocês gastando o mínimo possível, tendo o mínimo de dor de cabeça possível, ou seja, com informação, com educação, a gente consegue fugir de várias ciladas. É uma cilada, Pino. Então é isso, senhoras e senhores. Ficou aqui um gostinho do que é o Auto RPM Training, do que os membros terão acesso. Isso é só as aulas, sem falar das lives, do grupo de Telegram, dos vídeos que a gente vai trazer para o Auto RPM dos carros dos membros. A gente espera que vocês estejam muito satisfeitos com essa proposta, essa possibilidade. Se você já sabe como economizar dinheiro no seu carro, como deixar ele pronto o mais rápido possível, como fugir de ciladas, show de bola, show de bola. Continua com a gente aqui no Auto RPM. Agora, se você acredita que tem espaço para você aprimorar suas informações, se você ainda pode adquirir mais conhecimento e se você busca possíveis otimizações para o seu projeto, a gente se encontra também no Auto RPM Training. Um grande abraço, valeu e até já!